Fundos imobiliários para se aposentar. Eu separei em 5 passos como você pode escolher os melhores fundos imobiliários para levar para a aposentadoria. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu peço a você o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também estou no Instagram, @aestelamourão, é o meu novo perfil. Aqui embaixo tem um link na descrição para você me seguir por lá. Hoje, na Bolsa de Valores, nós temos mais de 470 fundos imobiliários listados e nosso IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, tem mais de 100 fundos imobiliários. Quando a gente fala em aposentadoria, a gente tem que tomar muito cuidado com quais fundos a gente vai montar a nossa carteira. Para uma carteira previdenciária de fundos imobiliários, a gente tem que tomar o cuidado de selecionar fundos imobiliários menos voláteis e mais seguros. E para te ajudar nessa seleção dos melhores fundos imobiliários para se aposentar, eu separei 5 passos. O primeiro passo é comprar fundos imobiliários de tijolos. Quando a gente já está aposentado ou aposentada, gozando da nossa aposentadoria, usando os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários, a gente não vai poder reinvestir os dividendos de uma forma muito pesada. Existem estudos que nos mostram que fundos imobiliários de papel, você precisa reinvestir muito mais os dividendos que você recebe. Em média, se você investe em fundos imobiliários de papel indexados ao CDI, você deveria reinvestir 100% do rendimento que você ganha mensal. Se o fundo imobiliário de papel é indexado ao IPCA, você deveria reinvestir 50%, metade de tudo que você ganha. Já com os fundos de tijolos, você teria que reinvestir cerca de 25%, 30% para não perder para a inflação, para que seu patrimônio não seja corroído. Bom, e qual é a explicação para isso? A explicação é que em fundos imobiliários de tijolos você tem imóveis físicos. Aqueles imóveis físicos vão ter uma valorização ao longo do tempo. Não todos, obviamente, mas os bons imóveis e os fundos imobiliários geridos por boas gestoras tendem a ter um ganho patrimonial. Então, se você compra uma cota hoje a 100, a tendência é que daqui a 10 anos ela valha mais e assim por diante. Com o passar dos anos, ela vai se valorizar. Então, se você não reinveste, seu patrimônio cresce. Agora, um fundo de papel, você não tem valorização, ele é um fundo de dívida. Uma dívida, ela não se valoriza. Você compra a dívida, compra o CRI, ganha juros, ganha correção monetária, distribui para os cotistas, depois o principal, quando vence, a dívida, quando vence, volta para o patrimônio do fundo e ele faz uma nova alocação. Não existe uma valorização daquele dinheiro. Por quê? Porque todo ganho é distribuído para o cotista mês após mês. Por isso, a necessidade de reinvestimento maior dos dividendos. E para provar isso, eu vou mostrar para vocês a valorização patrimonial de alguns fundos de tijolo versus fundo de papel. Você vai ver que fundo de tijolo valoriza, fundo de papel não. Repare que o XPML11, fundo de shoppings gerido pela XP, tinha como valor patrimonial por cota em janeiro de 2018 R$ 96,29. Hoje, o valor patrimonial de uma cota do fundo é de R$ 110,83, uma valorização de 15,10% de 2018 até 2024. O XPLG11, fundo de logística, também da XP, valia por cota R$ 94,88 em junho de 2018. Hoje, o valor por cota do fundo é de R$ 112,78, uma valorização de 18,86% de 2018 a 2024. Se você pega o MXRF11, que é um fundo de papel da mesma gestora, da XP, em abril de 2012, uma cota do fundo valia por patrimônio R$ 9,70. Se a gente pegar o último valor patrimonial de junho desse ano, de 2024, a gente tem o mesmo valor, R$ 9,70. Não houve valorização. E fundo de papel é assim. Ele pode até valorizar um pouco por causa da marcação ao mercado ou desvalorizar também por causa da mesma marcação ao mercado, mas ele tende a ficar estacionado, tá?
ele não vai valorizar ao longo do tempo e a cotação vai acompanhar o valor patrimonial. Ou seja, aqueles fundos que são novos, que têm um IPO muito próximo, descarta. É melhor você comprar para sua aposentadoria fundos que já sejam testados, que você já entenda como a gestora trabalha, que você já viu que ele, ao longo do tempo, gerou valor para o cotista. Um exemplo interessante da gente fazer essa comparação é, por exemplo, o HGRU e o GARI. Ambos são fundos híbridos de renda urbana, mas o HGRU é de 2018. Você já tem aí 6 anos dele rodando, a gestão trabalhando, você entendendo como o fundo funciona. O GARI é muito novo. Ele era GALG, nasceu em 2021, mas ele era logístico industrial. Ele, no formato de renda urbana, acabou de nascer, né? Então você ainda não viu o gestor performando, você não viu o fundo como ele funciona na prática. Então vai te dar muito mais tranquilidade um HGRU para sua aposentadoria do que um GARI que não tem histórico. Passo 3, você vai escolher fundos imobiliários de gestoras consolidadas. Então, vai escolher aquelas gestoras já conhecidas, que você já entende o trabalho, sabe como funciona. Então, você vai escolher fundos de tijolos com um bom histórico, que sejam geridos por gestoras, por exemplo, como a Quineia, que já tem um know-how, como a CSHG, agora Pátria, né? Porque você já sabe como os gestores trabalham, da XP, que já trabalha há algum tempo no mercado e você sabe o estilo da gestora. Esses são alguns exemplos, ok? O quarto passo é escolher fundos imobiliários com um patrimônio maior, mais robusto. Então vamos lá a um comparativo. Pátria Logística, né? Fundo de logística que agora é gerido pela Pátria, né? À frente desse fundo tá a VBI. A gente tem aqui um patrimônio líquido de 490 milhões de reais. Não é pequenininho, tá? Mas é um patrimônio que não é tão robusto assim, tão sólido assim, 490 milhões de reais. Do outro lado, a gente tem o HGLG com um patrimônio líquido de 5 bilhões 335 milhões, só cerca de 5 bilhões a mais. Então, o HGLG, ele te dá uma segurança muito maior para a aposentadoria do que o Pátria Logística. VBI Logístico também é um exemplo, ó, quase 2 bilhões de patrimônio líquido. Também é bem mais robusto, bem mais sólido em termos patrimoniais do que o Pátria Logística. O XPlog, 3 bilhões 339 milhões, também quase 3 bilhões a mais do que o Pátria Logística. Fundos que têm um patrimônio maior, mais robusto, se você tem algum movimento da gestão não tão bom, não tão alinhado com o cotista, os cotistas sofrem menos, impacta menos, porque o patrimônio é muito grande. Então acaba que esse patrimônio mais robusto, mais sólido, protege você como cotista. E o quinto e último passo para você escolher os melhores fundos imobiliários para aposentadoria é escolher fundos imobiliários com imóveis em várias regiões do Brasil, geograficamente bem diversificado. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo o AJF11, Fundo Imobiliário de Shoppings da Capitânia, em parceria com a Almeida Júnior. Ele é um fundo que tem um portfólio somente em Santa Catarina. Então repare aqui, Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, Grande Florianópolis e Criciúma. Só tem em Santa Catarina. Então, se acontece algum desastre no estado, como por exemplo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você tem toda a sua fonte de receita secando. Como aconteceu, por exemplo, na crise sanitária, em que os shoppings eram fechados por estado, né? Então, você tinha, por exemplo, todos os shoppings de São Paulo fechados, mas Rio de Janeiro está funcionando. Se um fundo de shopping era diversificado geograficamente, você tinha receita vindo dos shoppings do Rio, mas de São Paulo não. E assim sucessivamente. Então, você ter uma diversificação do patrimônio em relação à receita, em relação à geografia, ajuda muito. Ajuda na estabilidade da receita, da sua renda, né? E para fazer o comparativo com a JF11, eu trouxe o HSML11, Fundo de Shoppings da HSI. Então, ele tem 7 shoppings, né? Ó, Shopping Pátio Maceió, Granja Viana, Osasco, Via Verde Shopping, Shopping Metrô Tucuruvi,
Shopping Paralela e Shopping Uberaba. E repare aqui que regionalmente ele é super bem diversificado. Então você tem um shopping no Acre, você tem um em Alagoas, você tem um na Bahia, você tem em Minas Gerais, você tem em São Paulo. Então você tem uma diversificação bem interessante regionalmente. E isso protege a sua renda, né? Se algum shopping sofre algo regional, alguma tragédia, alguma coisa que seja específica daquele local, você tem outros 6 funcionando. Então, por exemplo, se você tem algum desastre em Alagoas, Deus me livre, né? Mas se acontece alguma coisa, você tem outros 6 shoppings gerando receita, dando renda para os cotistas. Se acontece algo em São Paulo, você fecha 3, mas continua com outros 4 shoppings com a receita entrando, com a renda sendo distribuída. Então, isso é muito importante para quem é aposentado, manter uma receita mais estável, uma renda estável, porque basicamente você não tem renda ativa vindo, a sua renda só vem dos fundos imobiliários, então você não pode sofrer um rebaixamento grande da sua renda e a diversificação te protege disso. Agora eu quero saber de você, você toma algum desses cuidados, desses 5 passos que eu falei aqui no vídeo? Fala para mim nos comentários que eu vou adorar ler por esse vídeo. É isso, até o próximo vídeo. Curte, compartilhe e se inscreve no canal.